eu já quero iniciar essa palavra profetizando na tua vida. Hoje será derramado um manjar de Deus para a tua vida. Em reverência à palavra de Deus, queria que você ficasse de pé. Segundo Crônicas 7, eu quero ler do versículo 11 ao versículo 15. Assim diz a palavra do Senhor. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Pode tomar teu assento, mas eu queria convidar você a me ajudar a pregar. Sabe como é que você pode me ajudar? Louvando, glorificando ao seu Deus, ao nosso Deus, porque Ele se faz presente. Ele hoje tem uma bênção, uma palavra abençoadora para você, uma palavra que pode mudar, direcionar, orientar, e realmente mostrar a você que Deus trabalha dentro de propósitos, dentro de princípios. A ação de Deus, ela trabalha, ela age assim. Então hoje eu quero trazer esta palavra, que ela tem por nome, o meu povo que se chama pelo meu nome. Quero mostrar para vocês que existem condições estabelecidas por Deus e as promessas feitas por Ele para a nação de Israel. Deixar claro para você que as promessas são para o povo de Deus, que confessa o seu nome, e não para os ímpios. Por isso, há realmente aqui uma palavra impositiva, se o meu povo. Ele não está falando, se o povo. Se ele falasse, se o povo, se a Bíblia dissesse, se o povo, então eu estaria generalizando a sua palavra a toda a criatura. Não, Deus aqui foi muito enfático, muito decisivo e muito direcionado. Se o meu povo. Quero ressaltar também que nós somos o Israel de Deus e sujeito às mesmas condições e promessas que Deus fez lá no passado para o seu povo. Lá no passado Deus fez promessas, como acabamos de ler, e essas mesmas promessas eu quero hoje traduzi-las em bênçãos para você aqui esta noite. Deus sempre castigou o seu povo nos tempos de declínio moral, indiferença espiritual, mudança de adoração e de parceria com o mundo. Mas também esse mesmo Deus sempre fez promessa ao seu povo quando se arrependeu e se voltou para Ele. Olha que coisa importante. Quero que você observe esta palavra, porque ela poderá ser algo que vai acrescentar de bênção na tua vida. Tudo que foi originalmente declarado a Israel é de igual modo estendido até nós. Tudo pode ser aplicado ao povo de Deus em qualquer época. Foi aplicado por Deus naquela época, foi aplicado na Idade Média, está sendo aplicado hoje, porque é promessa de Deus. Se é promessa de Deus, eu e você temos que abraçar e viver diante dessa promessa maravilhosa. Porque quando Salomão concluiu, o tempo dedicou realmente a Deus, o Senhor fez algumas promessas ao seu povo, mas também estabeleceu algumas condições. O Deus de promessa, Ele promete bênção, mas Ele realmente, Ele solicita, Ele faz algumas condições para que as bênçãos sejam derramadas sobre sua
vida. Não fica vivendo esse evangelho de facilidade. Se você algum dia escutar que Deus vai te dar uma casa, que Deus vai abençoar a sua vida, que Deus vai te dar um carro, que Deus vai te dar um emprego novo, ei, Jesus não morreu na cruz para ser o seu funcionário. Nós temos que refletir muitas coisas nesse sentido. Então, essas condições estão aqui para realmente declarar, serem efetuadas, que se essas condições forem cumpridas, os períodos de dificuldades, de enfrentamentos, de seca, de esterilidade, de fome, de praga, de peste, de toda sorte de enfermidade, de dificuldades, sejam vencidas pelo povo de Deus, assim como Ele prometeu. Posso ouvir um amém? Amém. Então eu quero aqui destacar alguns pontos. Condições estabelecidas por Deus para o seu povo. Que condições são essas? Primeiro, a necessidade de se humilhar. Meus irmãos, Deus não quer te tratar como escravo. Deus não quer te sujeitar. Deus quer criar entre nós uma melhor afinidade. Então, quando ele fala em humilhar, o que é humilhar? Humildade é reconhecer a limitação própria nossa e dignificar a grandeza e soberania de Deus em nossas vidas. Entenderam? Se humilhar é se declarar impotente diante das situações difíceis da vida e pedir socorro para quem tem a chave da vitória. E quem tem a chave da vitória é o nosso Deus. Ele é poderoso para mudar a situação. Se humilhar é se esvaziar de toda a condição própria para ficar na dependência exclusiva de um ser superior. Isso é se humilhar. Não dou conta mais, não tem como resolver, tentei de tudo, então eu vou buscar o quê? Eu vou buscar o sobrenatural de Deus. E para você se buscar o sobrenatural de Deus, você precisa mudar de atitude. Aí vem a palavra, seja mudança. 2019, nós vamos trabalhar esta frase, seja mudança. Seja mudança. Sabe, a palavra quando diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação da palavra, do entendimento, é que você precisa viver isso aqui. Viver, sabe, hoje é tão bom você pegar o seu celular e ficar aí vendo aí as redes sociais, e tanta coisa, e fala tanta coisa, e fala tanta promessa, e tem tantas notícias, e tem tantas mentiras. Hoje você pega uma notícia, você precisa certificar se ela é verdade. Então, sabe, o que é isso? É você se esvaziar daquilo que você não tem condições mais, e se você voltar para um ser superior, um ser que te ama, um ser que te fez a sua imagem e semelhança. Irmão, pensa bem, você tem a imagem e semelhança do Senhor? Pensa bem, como é que é isto? Então, quem pode olhar isso para você? Realmente, é o Senhor Deus. Se humilhar é reconhecer as falhas e desobediência à palavra e buscar a sua reparação. Tem uma frase na Bíblia Sagrada de um jovem que para ela para mim é um divisor de águas de um cristão. Certa vez, um filho, chamado filho pródigo, pega a grana com o pai, sua parte da herança. O pai é tão bondoso que dá o livre-arbítrio, escolhas. Pai, me dá minha grana, me dá minha parte, eu trabalhei aqui tantos anos e construí isso aqui, então me dá minha parte. O pai dá livre-arbítrio. E ele sai, dissolutamente, a andar, passear, divertir, passeando, desfrutando de todo tipo de orgia, mas o país entrou em crise. Como entrou em crise o Brasil em 90, acho que foi 90, né? Que o nosso presidente foi lá e dilapidou o nosso dinheiro na conta corrente. Então, nessa época também, houve isso lá atrás. Quem tinha dinheiro no banco, o governo foi lá e tomou. Aquele jovem que tinha algumas reservas, acabaram-se todas. E ele ficou na dependência de algo, na dependência do ser humano. E foi buscar algo para si.
Mas esse algo ele não encontrava. Por quê? Crise no país, onde é que você vai arrumar um emprego? O nosso país, que ainda está aí ainda cambaleando, tem 13 milhões de desempregados. Imagina um país em crise total. Mas ele arrumou um emprego no fundo de uma fazenda para cuidar de um chiqueiro. E lá naquele chiqueiro ele comia, dormia e trabalhava. Aí um dia aquele jovem tomou uma decisão. E eu quero falar essa palavra para você. Ele tomou uma decisão diante de tantas dificuldades. Ele se humilhou. Ele disse o quê? Levantar-me-ei dessa situação, numa situação lá. Mudança. Ele estava numa situação ridícula, oprimida, sofredora, necessidade geral. E ele disse, vou mudar de posição, chega. Vou procurar o meu pai. Aí ele fala essa frase tão linda, né? Levantar-me-ei e ter-me-ei com meu pai. Vou ser digno de não ser chamado teu filho. Ele se humilha, é reconhecer as falhas, a desobediência à palavra de Deus e buscar reparação. Mas eu sei que um jornaleiro lá na casa do meu pai, o doméstico da casa do meu pai, vive melhor do que eu aqui, nesse chiqueiro. Então é tempo de mudança, vou mudar, vou procurar a casa do meu pai, vou no caminho na direção certa, está na Bíblia, João, não sei se é João 15, eu sei de uma coisa, é isto, se humilhar é reconhecer as falhas e desobediência à palavra de Deus e buscar a sua reparação. Se humilhar é prostrar-se e submeter-se a alguém, nesse caso ao ser soberano, criador, todo-poderoso, que é o nosso Deus. Nós precisamos vivenciar isso em nossas vidas. Sabe por quê? Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido. O que é um coração compungido? Um coração arrependido das ações, arrependido de uma forma ou outra. Por que você não vem recebendo as bênçãos de Deus? O que está acontecendo? Sabe, então você tem que ter um coração arrependido e contrito. Não o desprezarás, o seu Deus. Salmo 51, 17, expressa esse versículo. Então nós precisamos primeiramente de humilhar. Segundo, precisamos de quê? Orar. Deus já traz aqui no bojo desse versículo, se meu povo que se chama pelo meu nome. Então oração aqui é o meio de comunicação entre o homem e Deus. Quer telefonar para Deus, não precisa do celular, não precisa do telefone convencional. Sentado no seu banco, você começa a conversar, ali uma ligação direta. Qualquer horário você tem a liberdade de se expressar ao seu Deus, falar com Ele. E Ele vai ser resposta na tua vida, mas que realmente precisa de quê? Quebrantamento, mudança, coração arrependido, certo? São mudanças que precisam haver. Para Deus verdadeiramente ouvir sua oração, porque Deus, infelizmente, eu tenho essa tese comigo, Deus deu livre-arbítrio para nós, e esse livre-arbítrio, Felipe, tem hora que nos dá uma liberdade de ação ilimitada, só que ele fica na sua posição. Estou te esperando a sua mudança de atitude, a sua mudança de comportamento. Então, se você não mudar, sabe por quê? A oração é a chave que abre o gabinete de Deus. Quer chegar até Deus? É através da oração. Não é brigando, não é se criando confusão, não é buscando suas atribuições, mas é através da oração. A Bíblia Sagrada ela é tão tremenda, irmãos, que Deus conhece a sua oração, sabe como? Se você se ajoelhar aqui e começar a chorar, derramar lágrimas, Ele conhece a sua oração. Ele sabe o que está se passando aqui e no seu coração, o seu sentimento. Ele sabe. Por isso Ele é maravilhoso. Então Ele sabe. Então a oração é a chave que abre o gabinete de Deus. A oração é um método de tocar o coração de Deus. Você quer mexer com o coração de Deus? Comece a clamar, comece a orar. Comece a clamar, comece a orar, você vai ver Deus agir. Oração não é só a condição de diálogo com Deus, mas uma questão de atitude e de fé e adoração. Porque você fazer uma oração sem fé é uma oração a esmo. Você está orando a quem? Você tem que orar e você tem que ter mais dentro de você uma fé.
que o seu clamor vai chegar a um Deus poderoso que vai mudar a sua situação de vida. Seja mudança. Seja mudança. Sabe? Seja mudança até na hora de orar. Você sabe que nós temos um estilo, uma retórica de oração. Senhor, nosso Deus, nosso poderoso, Deus maravilhoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus, nós temos uma retórica, todo mundo tem a sua. Eu tinha a minha, eu tenho a minha. Meu Pai. Pronto. Fecho questão. Por quê? Deus de a minha necessidade básica de vida, a minha oração é uma só. Meu Pai, meu Pai, meu Pai. Porque Ele tornou-se o meu Pai. E quando eu chego diante dele com o coração aquebrantado, com o coração mudado, com o coração cheio de esperança, com o coração com atitude de fé e adoração, meu irmão, você mexe na menina dos olhos de Deus. Então você precisa realmente saber que você precisa ter um saber das condições estabelecidas por Deus para o seu povo. A primeira é a necessidade de humilhar, a segunda é a necessidade de orar. Porque orar é contar para Deus. Olha aqui eu escrevi. Oração é contar para Deus. Ele já sabe, não sabe? Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele já sabe o que se passa, o que se passou. Ele sabe o que vai passar amanhã na tua vida. Então orar é contar para Deus. Mesmo Ele sabendo coisas de conhecimento geral, mas também de segredos que somente você e Ele sabe. É conversar com Deus. Eu gosto muito de letras de música. Tem um cantor, Osé de Paula, que ele tem uma letra maravilhosa. Ele canta assim: entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Olha só que expressão nesta melodia. Isso é uma atitude que eu e você precisamos ter. Sabe, conversar com Deus, a conversa é através da oração. Orar é colocar nas mãos de Deus aquilo que não conseguimos fazer. Olha só, Deus abriu um precedente para nos abençoar. Deus criou situações e condições para nos abençoar, mas Ele deu condições estabelecidas. O que é a condição? Humilhar. E eu peguei alguns tópicos, orar, eu peguei outros tópicos, mas tem muito mais. Eu não sei a sua necessidade de chegar até o trono de Deus, mas você sabe, eu estou dando aqui uma introdução do que você precisa fazer. Então orar é contar para Deus, orar é colocar nas mãos de Deus aquilo que não conseguimos fazer, confiar e ficar na dependência dEle para ver, ouvir e sentir a sua intervenção sobre nossas vidas. Isto é oração. Orar é pedir direcionamento de Deus para não tomarmos decisões erradas. Meus irmãos, eu oriento você. Você vai criar uma meta de vida 2019, o ano da mudança. Então, a hora que você for tomar uma decisão, primeira coisa, não vá sem orar. Hoje eu vou chegar no meu patrão, se ele não me der isso, eu já vou pedir as contas. Eu vou fazer isso, eu vou chegar em casa e vou falar com a mulher assim, 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 porque eu não quero mais isso. Eu vou chegar e vou falar para o meu marido isso, assim, assim. Ore primeiro. O Espírito Santo de Deus vai agir. Nós vivemos isso agora, lá nos Estados Unidos. Chegamos lá, uma igrejinha, 100 e poucas pessoas, problema para tudo quanto é lado. Problema de um casal com outro casal, por causa de uma menina, e problema ali, problema aqui, e já chegamos, fomos participar de uma reunião, primeira reunião, grupo familiar, na quarta-feira à noite, cansado, entramos para a reunião, chegamos, só deixamos as malas num canto e entramos para a reunião. Fomos falar, fomos reunir, fomos conversar. E problema, 2, 3 horas da manhã, aí já viramos horário, porque a diferença daqui para 6 horas, então já viramos ao tempo, não sabia mais o tempo. E lá conversando e vendo dificuldades, problemas, e vendo que realmente precisa ter um direcionamento e decisões, falta de decisões erradas, porque a pessoa quer tomar suas decisões, o rumo que ela quer fazer do seu jeito, mas eu quero dizer para você, nós temos que orar antes de tomar decisões.
Aí aquele casal, um casal queria que eu fosse, o senhor é o pastor, presidente desse ministério, e eu conheço muito bem o que é a igreja, e lá na minha igreja, lá em Goiânia, se eu tiver alguma coisa errada, o pastor já tomava a situação assim, e fazia assim. Eu falei, irmão, chega. Se você sabe, eu também sei. Vamos orar. Vamos orar. Eu quero que você ore. Se você orar, escute o que eu vou te falar. Se você orar, você vai vir aqui amanhã ou depois da manhã com outra pergunta. Se você não vai orar, se você não orar, se você não colocar a tua fé em ação, você vai vir com a mesma pergunta para mim que você está fazendo agora. Mas se você orar, Deus vai mostrar para você que nós temos que viver Efésios 6. Suportai-vos uns aos outros. Você não é o dono da razão, você não é o dono da igreja. Então espera, vamos ver, vamos orar. Irmãos, quarta, quinta o homem sumiu, sexta o homem sumiu, sábado o homem sumiu, domingo, estava no púlpito, cheguei, o casal chegou, sentou lá atrás. E lá nos Estados Unidos é tradição, né, Eduardo? É tradição lá, depois do culto, um jantar, uma macarronada, uma celebração, toda a igreja faz. Então nós fomos para o jantar. Quando cheguei no jantar, eu vi a mulher dele alegre, falei, opa, Deus mexeu ali. Quando eu fui para ir, porque não deu para mim sair antes, eu estava quase perdendo a comida, porque tanta gente para conversar, para orar, mas quando eu fui, ele me parou na porta, pastor, me perdoa, por quê? Eu orei, e está resolvido. Eu dei um abraço no irmão, falei, é isso aí, meu irmão, que Deus quer, é o Espírito Santo que vai te mostrar, senão você vai tomar decisões equivocadas, você chama para você uma razão que, na verdade, ela não existe. Então você precisa realmente pedir direcionamento de Deus. Então, quando Deus colocou aqui alguns quesitos, necessidade de humilhar e de orar, Ele colocou quesitos importantíssimos na tomada de decisão. Eu vou abençoar você, mas você segue aí o que eu estou colocando de quesito para você. Terceiro, a necessidade de buscar a face do Senhor. Vou fazer a diferença aqui, que orar é uma coisa, agora buscar a necessidade de buscar a face do Senhor, o que é? Buscar a face do Senhor é buscar a sua presença perto de você. Você já sentiu dentro da igreja, ou na sua casa, ou dirigindo no seu carro, você está cantando, adorando a Deus, ou está orando, você sente assim um arrepio, você sente algo diferente? É a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, meu querido. Se você ainda não sentiu, é tempo de mudança, seja você a mudança. A partir de 2019, comece a orar sem cessar. Eu vou buscar essa presença do Espírito Santo na minha vida. Eu vou buscar o quê? A face do Senhor na minha vida. E você começar a pensar e trabalhar nesse propósito. A necessidade de buscar a face do Senhor é buscar a face do Senhor, é voltar para a sua comunhão e gozar da sua intimidade. Deus quer intimidade conosco. O Espírito Santo de Deus quer intimidade conosco. E como é que é essa intimidade? É buscar a face do Senhor, é abrir mão do conforto físico, de tempo de lazer, de alguns planos pessoais e se entregar a Ele de corpo, alma e espírito. Você já observou que tem dias que o seu lazer impede você de estar servindo a Deus? A gente, nesse correria, nesse afã de vida nossa, nós deixamos as coisas que são princípios que você aprende para estar servindo a Deus, por um lazer. Irmão, tem uma festa aqui, vai ser tantos dias agora, no dia 1º, do dia 1º ao dia 6, vamos estar aqui orando, batalhando, e para Deus fazer a diferença na sua vida, para você fazer mudança na sua vida. Não, pastor, eu vou viajar. Já marquei o viagem. Irmão, marca para o dia 7, para o primeiro dia depois. Não. Então você deixa de quê? De priorizar a presença do Senhor na tua vida. Não, pastor, mas eu vou. Mas você tem que vigiar. Por que vigiar? Porque você precisa saber realmente se é declarado, determinado uma bênção na tua vida, numa área, através de uma ação minha e sua. Vamos obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar. Então, buscar a face do Senhor. Buscar a face do Senhor é muito mais do que orar. É ter uma vida pautada pela sinceridade, honestidade e obediência.
ter uma vida com Deus, meus irmãos, em nome de Jesus, eu quero que você aprenda esse segredo. Vamos verdadeiramente buscar, invocar, vivenciar as bênçãos de Deus, mas uma vida compromissada, porque só tem bênção do céu para nós, irmão. Não tem castigo, não tem maldade, só tem bênçãos. E se nós retardamos, se nós paramos, é porque não estamos executando os princípios de Deus. Nesse versículo que nós oramos aqui, que nós lemos aqui, está estabelecidas as normas de Deus para o seu povo. Uma vida de humilhar, uma vida de oração, uma vida de buscar a face do Senhor. Então, e outra, a necessidade de se converter dos seus maus caminhos. Tem crente que veio para a igreja e quer continuar com os seus erros, com as suas manias, com os seus vícios. Pastor, para aí, pastor, mas o que eu faço não atrapalha eu com Deus. Quem disse? Quem disse? Vamos procurar? Vamos buscar para ver? Não, pastor, o que é isso? É coisa simples, é coisa tão simples. É simples para o Senhor? O Senhor quer você, quer o seu todo. O Senhor não quer você pela metade. O Senhor não quer você 70% só. Ele quer você todo. Sabe por quê? Porque Ele botou o Filho dele na cruz do Calvário para mudar a situação na tua vida, para te dar vitória, para a realização de bênçãos na tua vida. Mas para que isso aconteça, assim como o martírio, o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário foi 100% em prol de te abençoar, Deus também te quer por inteiro na sua obra e no seu reino. Nós temos que fazer uma comparação. Jesus tentou. O que ele disse lá na cruz? Pai, não estou aguentando mais não. Coisa que está bravo. Pai, o Senhor não está aqui, mas o Senhor precisa sentir na pele que eu estou sentindo. Ele sentiu lá em cima também, né? Mas ele, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Por quê? Ânsia de sofrimento, de luta. Meus irmãos, o Evangelho é guerra, o Evangelho é batalha. Para Jesus entrar lá no inferno, pegar a chave do inferno, trancar o demônio lá dentro, pegar a chave de lá, ele teve que pagar um preço. E mesmo assim, tinha proposta todo dia. Um dia estava lá de jejum lá, o que aconteceu? Apareceu quem lá? O inimigo. Ó, você está em jejum para quê? Você está com fome para quê? Manda essa pedra e transforma em pão. Olha para onde você está olhando, olha essas campinas todinhas. Se você me adorar, eu te dou tudo isso. Satanás, ele é bobo. E tem gente que ainda vai na onda dele. Tem crente que ainda vai na onda de Satanás. Então, saiba realmente cada dia converter dos seus maus caminhos de um todo. Deus quer mudança em nós. Deus quer mudança em mim e em você. Ele diz, converter-se é reconhecer os próprios erros e pecados cometidos e se arrepender, pedir perdão e mudar de atitude. Mudança, seja a mudança. Nós precisamos trabalhar uma perspectiva de que nós servimos a Deus, e servir a Deus é o Deus do ouro e da prata, é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais. Nós declaramos, nós falamos, nós profetizamos, nós cantamos, e precisamos viver, e precisamos mudar para ver se tem algo que precisa, que está impedindo nós tomarmos posse dessas bênçãos, mudar, converter-se dos seus maus caminhos. Se converter é abandonar, olha só, se converter é abandonar as práticas erradas, que não agrada a Deus, e viver uma nova vida. As coisas velhas precisam ficar no passado. Então deixe o seu passado no passado, deixa, querido. 2019 é o ano da mudança, então seja você a mudança. Seja. E para você ser a mudança, o que você precisa? Das condições estabelecidas de Deus para o seu povo. E uma delas é essa, converter os seus maus caminhos. Converter os seus maus caminhos é se entristecer pelo pecado e renovar o compromisso de fazer a vontade de Deus. Você precisa ter remorso de uma ação errada sua. Meu Deus, fiz algo errado. Fiz algo que não agrada o Espírito Santo de Deus na minha vida.
é se arrepender de atitudes. Meus queridos, olha a grandeza de Deus sobre nossa vida. Há uma ação permissiva de Deus de nós errarmos. Agora, precisa de haver de nós, para Ele, um arrependimento e mudança de atitude e de direção. É isso que precisa acontecer. Então, nós precisamos renovar os compromissos e fazer a vontade de Deus, renunciando ao mundo com todas as sortes de concupiscências. Esse mundo aí já jaz do maligno. E se nós ficarmos vivenciando isso, aonde vamos parar? Aonde vamos buscar o melhor de Deus? Converter-se é transformar-se, mudar de direção e voltar-se para Deus. Então, converter os seus maus caminhos é isso. Converter é transformar. Transformação é mudar de direção, é voltar. Você está indo na direção, está indo. Não rompe. Está indo, está igualzinho o Michael Jackson. Está andando, mas está andando é para trás. Está andando, mas se está andando é para trás. Está andando. Aonde você vai parar com isso? Então, mudar de rumo, mudar de direção e realmente buscar a direção certa, que é para servir a Deus. Queridos, vamos mudar? Vamos. Vamos mudar. Deus quer mudar a nossa vida, porque nada acontece em vão. Se esse ano Deus nos deu a visão para nós trabalharmos o ano da mudança, que tal nós realmente, verdadeiramente vivermos a mudança para nossas vidas? Agora, eu quero trazer para você resposta de Deus às atitudes positivas do seu povo. Olha só a resposta de Deus, quando Ele dá para nós as condições estabelecidas, que é, qual que é a estabelecida? Se humilhar, orar, buscar a sua face e converter-se de seus maus caminhos. Olha só a resposta de Deus às atitudes positivas que eu e você vamos fazer de mudança no ano que vem. Quais são? Ouvirei dos céus. Meus irmãos, sabia que com uma oração sua você pode chamar a presença de Deus aqui na terra? Amém? Então você precisa ver isto. Você precisa ter isso no seu coração. E ele diz, ouvirei dos céus. Por quê? Uma das primeiras recompensas é quem atende às suas condições, é ter as suas orações ouvidas e atendidas pelo nosso Deus. Então, olha só a atitude de Deus para com você. Ele quer mudança. Para os que o temem e o atendam, os seus ouvidos estarão agravados, mais atentos à oração que se fizer neste lugar, consagrando a Ele. Para o filho obediente e cumpridor dos seus deveres, pode ficar certo de que as suas orações estarão subindo e sendo processadas pelo Senhor. Deus está processando. Quando você levanta um clamor, leva uma oração a Deus, buscando a Ele, buscando a sua presença, invocando a sua presença, realmente você vai ver, sentir Deus vindo ao seu socorro. Irmão, você pode imaginar o que é você, através de uma oração, convidar Deus, Ele vir ao seu socorro e mudar a sua vida, transformar a tua vida? Isso acontece, é promessa dele. Eu não estou aqui falando, está aqui na Bíblia Sagrada, é promessa dele. Então, cabe a mim, eu e você realmente ver que se eu estiver em cumprimento, o quê? De orar, de me buscar a face dele, cada dia, cada instante, e também de humilhar, ele será o socorro bem presente na nossa vida. Mas isso precisa acontecer. Olha só a outra promessa dele. Atitude positiva dele para com o seu povo. Perdoarei os seus pecados. Oh, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, aqui há algo importante. Uma outra resposta do Senhor ao seu povo seria o perdão. O Senhor está pronto a perdoar aqueles que o invocam. Salmo 86:5. Ele está pronto a ouvir a sua oração, está pronto a te perdoar, te abençoar, porque quando você erra, você peca, Ele perdoa. Agora, as consequências nós pagamos aqui na terra. Pagamos. Então, o que nós precisamos fazer? Reconhecer Ele. Então, Deus, perdoarei os seus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 de João 1:9. Ele é maravilhoso. Ele quer perdoar qualquer falha sua. Mas,
você tem a prevenção. Quando você for tomar a direção, o que é? Quando você volta para Deus, você seja prudente, haja prudência na sua vida, haja prudência nas suas atitudes, porque você vai errar menos. Quando você está debaixo de uma comunhão com Deus, você vai errar menos. Agora, se você quiser levar a vida de qualquer jeito, você pode levar. Mas aqui está. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Provérbios 28, 13. Deus sempre tem uma resposta favorável ao seu povo quando você se volta para Ele, implorando o seu perdão e reconhecendo a sua soberania sobre a sua vida. Você tem que buscar perdão nele, na certeza que foi arrancada de dentro de você todo o mal, porque senão você continua na mesma vida. Quando os pecados são perdoados, torna o povo de Deus digno da sua presença, da sua glória e das suas bênçãos. Quando os pecados são perdoados. Então ele falou, perdoarei os seus pecados. Primeiro ele prometeu o quê? Que ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Terceiro, sararei a sua terra. O que quer dizer isso? E outra resposta divina diz respeito a necessidades básicas. Aqui entra nosso clamor a Deus por nossas necessidades básicas. Aqui, quando ele ora, quando o povo orava, ele está dando a demonstração que sararei a sua terra, porque da onde o ser humano vivia naquela época? Tirava o seu alimento, as frutas, os legumes, os cereais para comer, da terra. Mas se a terra estava contaminada com o pecado, com o erro, porque uma vez contaminado, irmão. Para Deus não tem meio termo, não. Está contaminado, está errado. Então, por isso que ele disse, se o meu povo, condição, orar, me buscar, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei os seus pecados, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. O que é isso? Quando eu quero um bem, quando eu quero realmente sair de um estágio de vida, de situação, quando a situação está contrária a todos os meus sonhos, meus projetos, o que eu preciso fazer? Está aqui em Mateus 6,33. Deus, meus irmãos, não tem aquele evangelho fast food, vem aqui você, eu vou orar para Deus te dar uma casa aqui agora, para Deus abençoar você aqui agora, e você vai embora. Ei, você orou? Você conhece a palavra dele? Você só quer a bênção de Deus, mas o Deus da bênção fica para depois. Aí não, Deus sabe disso. Então quando você vem, eu vou lá, então vai orar para isso hoje, então eu vou receber a oração. Deus sabe do seu propósito. Eu posso orar para você, e o meu desejo é que seja impetrado na tua vida o verdadeiro milagre e a bênção de Deus, mas Deus conhece o seu coração. Quando você está entrando ali para receber a oração, Deus conhece. Então Deus tem sempre uma condição favorável ao seu povo, quando se volta para Ele implorando o seu perdão e reconhecendo a sua soberania. Quando os pecados são perdoados, torna o povo de Deus digno da sua presença e da sua glória. Então você precisa verdadeiramente, se você quiser experimentar uma terra curada, a bênção de Deus, você precisa vivenciar isso. Por quê? No caso de Israel, a sobrevivência dependia da terra, como eu disse. A chuva, se Deus não mandasse chuva, como é que ia ser? Então tinha que mandar chuva para regar a terra, para produzir os alimentos. Também era necessária a eliminação das pragas e retirada da esterilidade da terra, que não dava o seu mantimento. Sarar a terra na interpretação espiritual, escute isso, sarar a terra na interpretação espiritual é tratar da renovação espiritual do povo e do derramar do Espírito Santo. Então, quando eu li para você Mateus 6,33, se você quer sarar uma situação, quer sarar uma bênção, você precisa de uma vitória, você precisa buscar o quê? Uma renovação espiritual e deixar que o Espírito Santo de Deus venha e tome a sua vida. Mas que para isso aconteça, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, vírgula, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sararei a sua terra. Quando o povo se volta para Deus, recebe cura, libertação, salvação, e não precisa guerrear, pois o próprio Deus
toma as dores do seu povo em seu favor para abençoá-los e fazer dele vitorioso. Então nós precisamos ver, irmãos, que realmente Deus tem direcionamento para nós, Deus tem respostas para nós. E quais são as respostas de Deus para nós? Ouvirei dos céus. Outra resposta, perdoarei seus pecados. Outra resposta, sararei a sua terra, mudarei a sua situação. Deus quer mudar o seu povo. Para isso Ele deixa o seu queno sagrado, para que eu e você, cada dia, medite nele, experimente o melhor dele, viva o melhor dele e tenha uma mudança de atitude e comportamento. Quando eu passo a viver isso aqui, é viver o sobrenatural de Deus. Não adianta, meu irmão, você vir aqui, vem aqui dar o seu show, faz as acrobacias aqui e vai embora. E como é que fica diante de Deus? Deus te quer servindo Ele todo instante, todo momento. É todo instante, em todo e qualquer lugar. Não, hoje eu vou à igreja, hoje eu vou pregar, hoje eu vou cantar, então eu vou à igreja. Não, então o dia que eu for convidado pelo pastor, eu vou. Você pensa que Deus tem compromisso com essas atitudes? Não, eu vou na igreja porque eu sou funcionário da igreja, então eu tenho que ir. Então, peraí, pense que Deus, uma porta de emprego que você tem aqui, não é que Deus tem a obrigação de te ajudar. Ei, vamos separar as coisas. Uma coisa é uma questão financeira, outra coisa é uma questão espiritual. E você precisa saber unir essas coisas para você receber a bênção de Deus. E eu concluo dizendo para você o quê? Deus se dirige à nação de Israel, mas a sua aplicação também pode ser feita a todos nós. Nesse versículo aqui ele fala assim, meu povo, naquela época ele falou para aquele povo, hoje eu estou reverberando, eu estou trazendo aqui vida através dessa palavra, estou trazendo promessa de Deus para você, que se você crer, você vai vivenciar o melhor de Deus. Como? Se você humilhar, orar, buscar a face dele e se converter dos seus maus caminhos, deve ser a condição para todos aqueles que querem obter a bênção de Deus na tua vida. E se você deseja obter essa bênção de Deus, se você deseja obter essa vitória de Deus, eu desafio você hoje. Vamos mudar? Vamos. Nós não estamos aqui para exigir algo sobrenatural de você. A partir de agora, quem vai receber bênção aqui agora vai ter mudança. O que é? Oração todo dia, 4 horas da manhã na igreja, todo dia. E todo mundo tem que vir. Deus não quer nenhuma extravagância. Não. Ele mostrou aqui os pontos. Mostrou os pontos para você. O que é? Converter os seus maus caminhos. Orar, buscar a face dele. Isso deve ser condição, só isso, meus irmãos. E quando você busca a face dele, você tem que se mergulhar em quê? Na sua palavra. Buscando a sua palavra, vivendo a sua palavra, você vai vivenciar o melhor dele. Então, o evangelho é refrescante, o evangelho é fácil, o evangelho é leve, o evangelho é o melhor que tem para nós. Então, agora, eu e você precisamos o quê? Aproveitar dessa situação. Aproveitar do que está aqui e ser abençoado através dessa promessa de Deus, porque essa promessa aqui é tremenda. Quando Ele dirige objetivamente o que você precisa fazer e depois o que Ele vai fazer por você, meu irmão, é você verdadeiramente vivenciar segundo Crônicas 7,14. Se, condição, meu povo, aí se você obedecer, fizer tudo, então eu ouvirei dos céus. Sararei a sua terra, perdoarei seus pecados. Deus quer trazer a bonança ao teu povo. E para você saber de uma coisa, começou já começou. Nosso país está mudando de direcionamento. Vamos orar para que verdadeiramente na mente daqueles novos líderes que estão ali, do líder maior, para os seus ministros, para o seu secretariado, haja uma mente direcionada de Deus, compromissada de Deus, para que não haja corrupção, para que o dinheiro não seja desviado e para que venha a sustentação na área de saúde, transporte, salários, melhor contingente para todos. Porque nós, cristãos, servos de Deus, nós temos que buscar isso. Pastor, mas quando eu busco isso, eu vou buscar para todo mundo. Você está no meio disso, a sua família está, os seus filhos estão. Então você não vai ser um povo exclusivo, você vai fazer uma oração abrangente. Mas aqui ele diz o quê? Para o seu povo, é promessa para o seu povo. Quem é o seu povo? Aqueles que verdadeiramente são verdadeiros adoradores.
que eu adoro em espírito e em verdade. Meu irmão, adorar a Deus é adorar em espírito e em verdade. É vivenciar cada dia mesmo. É você não se conformar com aquilo que você é, que até hoje, 30 anos, 40 anos, 10 anos, 5 anos, um mês de crente, eu não sei quanto tempo. Se está agradando a Deus, você está tomando posse das bênçãos. Se não está, seja mudança. Seja mudança. Que Deus vai agir de uma forma sobrenatural sobre a tua vida. Vamos estar de pé?